Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 49 Rumores 5 dias depois, campus de treinamento privado de Wang Lin. Duas espadas se chocaram, fazendo um som tão alto que era como se uma explosão tivesse acabado de ocorrer. Fang Xingjian recuou consistentemente, mas continuou a manter sua posição contra a imensa força. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Wang Lin, e um tom de contentamento apareceu em seu olhar. Isso é realmente inacreditável. Xingjian, com seu talento, no futuro você definitivamente será um dos melhores espadachins do mundo. Fang Xingjian exalou brevemente, expelindo o ar fétido em seu peito e respondeu, obrigado por sua orientação, professor. Não precisa me agradecer. Seu talento. Wang Lin balançou a cabeça e disse, lembre-se, definitivamente não revele seu talento para outras pessoas. Tudo bem, eu ensinei a você todas as técnicas básicas de espada que eu podia. O resto é com você e seu treinamento. Alcançar o nível 6 com 8 conjuntos de técnicas de espada em apenas 15 dias. Você realmente é um talento nas artes da espada. Você deve valorizar seu talento. Fang Xingjian assentiu, pensado consigo mesmo que se a outra parte soubesse de suas realizações reais nos últimos 15 dias, ele provavelmente ficaria tão chocado que seus globos oculares saltariam. Ele alcançou o nível 10 para 8 técnicas de espada de nutrição. Destes, 5 deles sem sobreposições, o que implicitamente trouxe a ele muitos incrementos adicionais em seus atributos. Além disso, de Wang Lin ele também aprendeu uma técnica de treinamento especializada em aumentar o atributo de reação, a técnica da espada meteoro. À noite, ele levava tempo para praticar esta técnica, esgotando todo o seu potencial para este conjunto de técnicas de espada, conseguindo assim trazer sua técnica da espada meteoro para o nível 20, o que lhe trouxe um aumento adicional de 4 pontos em seu atributo de reação. Além disso, o grande consumo de pontos potenciais de Fang Xingjian na técnica da espada meteoro também aumentou sua reação em 6 pontos adicionais. Essas eram apenas as técnicas de espada que ele havia aprendido com Wang Lin. Além disso, ele também passou as tardes estudando as técnicas básicas de espada dos 3 guerreiros de nível divino, treinando todos os 4 conjuntos de técnicas de espada até o nível 10, 2 dos quais lhe trouxeram incrementos adicionais em seus atributos. Quanto mais técnicas de espada Fang Xingjian pegasse, menos ele encontraria que não eram de natureza repetitiva, mas capazes de efetivamente aumentar seu potencial e fornecer aumentos adicionais para seus atributos. Portanto, os atributos de Fang Xingjian mudaram para nome Fang Xingjian era 16 ocupação escudeiro do guerreiro nível 9 força 40 agilidade 45 reação 36, resistência 33 flexibilidade 34 técnicas de espada nutritiva 20 conjuntos técnicas de espada de treinamento 3 partidas especialidades, esgrima gênio, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas com isso. Ele deu um grande passo para cumprir os requisitos para os atributos do Windstorm Suorero, ou seja, mais de 45 pontos em força, mais de 60 pontos em agilidade, mais de 45 pontos em reação, mais de 35 pontos em resistência e mais de 35 pontos em flexibilidade. Ele estava a 5 pontos dos requisitos de força, 15 pontos de agilidade, 9 pontos de reação, 2 pontos de resistência e 1 ponto de flexibilidade. E agora, com tantos conjuntos de técnicas de espada, a quantidade máxima de pontos potenciais que ele poderia acumular a cada dia aumentou para 5.000 pontos. No entanto, depois de ultrapassar a marca de 30 pontos para o atributo de reação, agora ele só conseguia aumentar sua reação um pouquinho, mesmo que esgotasse 30.000 pontos potenciais a cada 6 dias. Depois de completar o treinamento de técnicas de espada pela manhã, e tendo completado suas tarefas diárias para treinar seus atributos, Fang Xingjian foi para a residência de Wang Lin para almoçar com ele. Ambos eram guerreiros poderosos, bem treinados interna e externamente, com órgãos extremamente fortes e com especialidade de treinamento interno. Portanto, ambos tinham apetites extremamente grandes. Para eles, a quantidade de comida que um homem forte comum normalmente teria era digerida principalmente depois de encher alguns bocados. Mastigar depois comprimir a comida com seus órgãos. Depois de terminar a refeição, Wang Lin bebeu uma xícara de chá e, aparentemente sem querer, disse, parece haver muitos rumores circulando na academia recentemente. Fang Xingjian ficou em branco por um breve momento.
Ele sabia o que a outra parte estava se referindo. Depois que ele começou um treinamento completo para o herói da espada Tempestade de Vento, vários rumores sobre ele começaram na academia. E com Kaunitz assumindo a liderança na conclusão da primeira transição há 5 dias, tornando-se assim o cavaleiro mais rápido da história da academia ao completar a primeira transição, os rumores floresceram ainda mais rápido e mais feroz. O mais feroz de todos disse que Fang Xingjian não merecia receber o título de campeonato da província. Foi dito que ele havia conhecido Wang Lin antes da seleção e tinha reconhecido Wang Lin como seu mestre, e assim Wang Lin entrou pela porta dos fundos para ele, roubando Kaunitz do primeiro lugar. Claro, Kaunitz deveria ficar em segundo lugar, mas Fang Xingjian odiava Kaunitz por derrotá-lo tantos dias na escola de artes da espada. Portanto, ele encorajou Wang Lin a se vingar dele, derrubando a classificação de Kaunitz. Outro disse que Fang Xingjian era arrogante e vaidoso, e tendo escolhido o herói da espada da Tempestade de Vento, ele estava fadado ao fracasso. Ele definitivamente não seria capaz de cumprir os requisitos e acabaria por voltar desanimado, e acabaria escolhendo um trabalho normal. Quase ninguém pensou que Fang Xingjian seria capaz de fazer a transição com sucesso para um herói da espada da Tempestade de Vento. E porque muitos estudantes pensavam que Fang Xingjian tinha entrado pela porta dos fundos e tinha empurrado para baixo a classificação de Kaunitz, suas impressões sobre ele eram muito ruins. Outros rumores semelhantes que circulavam vinham principalmente de Kaunitz e de outros aristocratas. Era óbvio que eles queriam afetar Fang Xingjian através dos rumores e derrubá-lo. Foi uma pena que, devido às ordens consecutivas do diretor Wang Lin para os instrutores do Departamento de Espadas e Sabres, dizendo-lhes para não divulgarem o talento de Fang Xingjian, os alunos estavam completamente inconscientes da notícia de que Fang Xingjian havia pegado o QG único. Zhang em apenas 6 horas. Claro, o que realmente aconteceu foi que Fang Xingjian pegou tanto o Hegemonic que Slash dos céus e da terra quanto a espada do dragão de 9 cabeças. No entanto, Fang Xingjian era o único que sabia disso. Ouvindo a pergunta de Wang Lin, Fang Xingjian respondeu: "Eu não me importo com isso. Não importo quanto eles falem sobre isso não vai me afetar." "Tudo bem se for esse o caso", disse Wang Lin. "Lembrar. O treinamento é para você. Não se destina a intimidar os outros, não se destina a provar a si mesmo para os outros, não se destina a convencer os outros ou se exibir para os outros. Do começo ao fim, o treinamento é só para você. Não se deixe afetar pelas palavras dos outros e estrague seu próprio ritmo. O talento de Kaunitz é definitivamente excelente, e com a grande quantidade de recursos que seu clã investiu nele, é de se esperar que ele seja capaz de completar a transição de trabalho tão rapidamente. Não pense em se comparar com ele e seja afetado por esses pensamentos." "Eu entendo", respondeu Fang Xingjian em um tom humilde. "Tudo bem, eu terminei de transmitir as técnicas de espada para você. Não há necessidade de você voltar a partir de amanhã. Com relação às ondas, já encontrei a pessoa para o trabalho. Ele virá para ensiná-lo dentro de alguns dias." O olhar de Fang Xingjian piscou, e um tom de expectativa brilhou em seus olhos. Se pudesse ser dito que o treinamento para seus atributos foi tranquilo, e que ele conseguiu entender algumas dicas sobre a profundidade dos músculos perfeitos que o Tempest Overlord e outros tinham, então nos últimos 15 dias, ele não teve nenhum progresso no treinamento para as ondas do Mistral Indigo de meditação da Idade do Gelo. Foi porque as ondas e os métodos de cultivo mental não eram artes de espada, e seu talento em artes de espada era inútil para isso. Finalmente, alguém proficiente neste conjunto de ondas poderia ensiná-lo agora. Como ele poderia não estar cheio de expectativa? Após o almoço, Fang Xingjian deixou a residência de Wang Lin e gradualmente se dirigiu para sua própria vila. O problema com seus atributos não eram significativos. Ele calculou que depois de mais 20 a 30 dias, ele seria capaz de dominar todas as técnicas de espada que estava aprendendo ao nível máximo. Com o incremento de atributos trazido por essas técnicas de espada, além do potencial que ele vinha esgotando nos últimos 20 a 30 dias, deveria ser suficiente para ele atender aos requisitos de atributo. No entanto, a partir de agora haveria cada vez menos técnicas de espada que poderiam lhe trazer aumentos adicionais de atributos. No futuro, ele precisaria depender de seu potencial no treinamento de seus atributos, e a velocidade de seu aumento seria cada vez mais lenta. Agora,
O cerne era descobrir o segredo para obter os músculos perfeitos, assim como para as ondas e métodos de cultivo mental. Músculos perfeitos. Músculos perfeitos. Fan Xingjian começou a contemplar o segredo dos três poderosos guerreiros. Com base nos registros históricos, as três potências não demonstraram talento extraordinário quando eram jovens, seja Tempest Overlord, Gale Sword ou Aurora Sword Spirit. O momento em que eles realmente se destacaram foi depois de terem feito a transição para o Storm Sword Heroes. Pode ser que eles não tivessem talento suficiente, já que dos três, o mais novo deles já tinha 36 anos quando se tornou um herói da Espada da Tempestade de Vento. Era óbvio que havia levado muito tempo para cumprir a série de requisitos para o herói da Espada da Tempestade de Vento. Depois de terem completado a primeira transição, muitos de sua geração já atingiram o auge da primeira transição, passaram pela segunda transição ou até atingiram o auge da segunda transição. Era impossível para a academia fornecer recursos a Fan Xingjian por alguns anos ou mesmo décadas. Somente aqueles das principais facções, ou apenas os grandes aristocratas seriam capazes de garantir tais tratamentos aos seus membros, e gastar tanto tempo e recursos para suas transições de trabalho. No que diz respeito aos cavaleiros comuns da academia, havia um limite para os recursos gratuitos a que tinham direito. Portanto, embora a primeira geração do imperador tenha iniciado a seleção do império para conectar pessoas de diferentes origens hierárquicas, quando se trata disso, apenas a família real, os principais aristocratas e as grandes facções teriam recursos para criar empregos de alto nível. Titulares. Os trabalhos mais preciosos, mais raros e mais fortes estão principalmente nas mãos desses grupos. Pessoas comuns só poderiam voar em direção ao sucesso se fossem gênios do talento que talvez 1 em 10.000 tivesse. Para os outros, por mais que se esforçassem, era possível que permanecessem em cargos medíocres de gestão por toda a vida, trabalhando para os níveis superiores. O pequeno grupo de gênios que conseguisse superar esse toco seria erradicado ou forçado a se conformar. Fosse o que fosse, não havia como eles serem capazes de afetar a dominação do império. Era exatamente como um pequeno clã aristocrático como o clã 13 havia aumentado em importância, devido ao aparecimento de um gênio de uma geração inicial. No entanto, apesar de já terem passado tantos anos, eles não conseguiram fazer parte da alta administração do império. Enquanto o império continuar a ser o único a obter mais recursos, mais informações sobre empregos e mais cavaleiros, não há como sair dessa situação. Fan Xingjian tinha um grau básico de compreensão sobre as políticas do império e dos clãs aristocráticos. O que ele poderia fazer agora era confiar apenas em seu talento para se tornar um herói da Espada da Tempestade de Vento dentro de 3 meses, realizando assim um feito que levaria outros 10 ou 20 anos para realizar. Outros na academia consideravam isso totalmente impossível. Depois que os cavaleiros passaram com sucesso pela primeira transição, foi dito que todos eles revelaram grande talento na área de ondas. Se não é uma especialidade inata, pode estar relacionada com as artes da espada. Fan Xingjian continuou a relembrar as técnicas de espada que ele estava aprendendo todo esse tempo. Qual é o segredo por trás disso? Eu aprendi todas as suas técnicas de espada, e elas não são muito diferentes daquelas da Escola de Artes da Espada, exceto em relação às áreas que as técnicas estão treinando. Como diabos eles conseguiram a especialidade músculos perfeitos? Enquanto pensava nisso, ele foi para sua própria vila e começou uma nova rodada de prática, começando a aprender as técnicas básicas de espada das 3 potências. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 50 Emoções nos dias seguintes, Fan Xingjian começou a praticar as técnicas de nutrição todas as manhãs. Depois de completar o treinamento para todas as técnicas de nutrição e depois de espremer todos os pontos potenciais que ele pudesse espremer, ele começaria a praticar a técnica da espada meteoro para aumentar seu atributo de reação. Mesmo com seu talento, quando terminou de praticar o Seichi, já era meio-dia. Depois de comer bestas ferozes e vários alimentos medicinais, Fan Xingjian cochilava por meia hora. Isso foi feito para descansar seu coração, órgãos internos e cérebro, mantendo-os em boa forma e dando-lhe mais energia para o resto da tarde. À tarde, ele praticou as técnicas de espada em que o Tempest Overlord e os outros haviam treinado antes de suas primeiras transições de trabalho. Ele havia aprendido 6 técnicas adicionais, que somavam 10. No entanto, as técnicas mais recentes ainda não atingiram o nível 10,
E Deus sabe quais delas forneceriam a ele aumentos de atributos. Ele examinou em detalhes as técnicas básicas de espada que o Tempest Overlord, Gale Sword e Aurora Sword Spirit haviam treinado. No total, havia 15 técnicas básicas de espada. Cada um deles havia praticado 5 conjuntos de técnicas antes de suas primeiras transições de trabalho. 5 conjuntos de técnicas de espada? Fang Xingjian murmurou. Porque todos eles são 5 sets. Fang Xingjian havia pesquisado minuciosamente isso antes. Não houve duplicatas entre os 5 conjuntos que cada um deles treinou. Todas essas técnicas de espada focavam especificamente no treinamento de diferentes partes do corpo, em precisão. Em outras palavras, seja Tempest Overlord, Gale Sword e Aurora Sword Spirit, quando eram jovens, antes de suas primeiras transições de trabalho, eles escolheram deliberadamente 5 conjuntos que cobririam o treinamento de todo o seu corpo, e ainda não se sobreporiam com uns aos outros. Todo o tempo que Fang Xingjian passou treinando. Embora ele sentisse que o segredo dos músculos perfeitos estava escondido dentro dessas técnicas de espada, ele não foi capaz de descobrir a pista real mesmo depois de todo esse tempo ter passado. Mais uma tarde se passou e, na hora do jantar, Jack e Anthony bateram na porta e entraram, conduzidos pela empregada. Observando os hematomas e o rosto inchado de Jack, Fang Xingjian perguntou, você foi espancado por eles de novo? Vendo que Jack estava em silêncio, Anthony deu de ombros e respondeu, desde que Kaunitis completou sua primeira transição de emprego, eles têm sido cada vez mais arrogantes. Os plebeus na academia são poucos, e eles nem ousam resistir quando se deparam com os nobres. Que nobres? Jack repreendeu. Não havia fazendeiros ou caçadores entre seus ancestrais? Nenhum plebeu? Qual família ou clã não começou como plebeu? Mas eles não são plebeus agora. Antônio suspirou. Fang Xingjian disse à empregada, sirva os pratos. Observando os pratos sendo servidos um após o outro, Jack e Anthony pararam de brigar imediatamente, seus olhos se iluminando. Mestre Wanglin é muito bom para você. Ele aumentou a proporção de feras ferozes novamente, não foi? Anthony disse, um pouco envergonhado. Nós viemos com tanta frequência para as refeições. Mestre Wanglin ficará infeliz? Jack pegou um pedaço de carne assada e começou a comer, murmurando com a boca cheia. Está tudo bem. Há tanta comida que Xingjian não será capaz de terminar tudo de qualquer maneira. Enquanto comia, Fang Xingjian perguntou, quem bateu em você desta vez? Alguns caras do lote anterior. Eles nos disseram para parar de procurar por você. Jack falou, ferozmente. Não é que eles se tornaram um cavaleiro um ano antes de mim? Por que eu deveria ouvi-los? Deixe-me dizer-lhe. Anthony disse, é uma coisa boa que a academia não permite duelos particulares. Eles só podem intimidar você durante as aulas de técnicas marciais. Ele tinha ouvido de Jack e Anthony que eles tinham sido constantemente intimidados pelos nobres nos últimos dias. Durante esse tempo, como Fang Xingjian nem saiu de casa nem saiu para as aulas, os nobres só poderiam causar problemas para Anthony e Jack, já que estavam mais próximos de Fang Xingjian. Enquanto ouvia, Fang Xingjian sentiu algo estranho mexendo em suas emoções. Ele ainda estava tentando resolver gradualmente a mudança em suas emoções. Esse sentimento é ódio. Dor. Depois do jantar, Jack e Anthony foram embora. Fang Xingjian deitou no sofá, pensando, certamente, minhas emoções deveriam ter sido retiradas. Durante este meio ano, não senti nenhum sentimento de amizade, amor, parentesco. De fato, fosse Killy, ou Vivian da Tish ou Wolf Swords, ou Jack, ou Anthony, ou mesmo Wanglin, em seu coração, Fang Xingjian nunca os tratou como pessoas próximas a ele, mesmo que ele fingisse ser como uma pessoa ordinária. No entanto, recentemente ele vinha praticando as ondas e métodos de cultivo mental. Os métodos de cultivo mental guiavam os pensamentos e emoções de alguém, e depois de algumas pesquisas, ele sentiu algo errado e estranho mexendo em suas emoções. Ele percebeu que, embora não pudesse amar nem sentir amizade ou parentesco, ainda podia sentir fúria, inimizade e ódio. Era por isso que ele estava tratando Jack e os outros com refeições nos últimos dias. Ele estava tentando sentir as pequenas mudanças em suas emoções. O que significa que, embora meus sentimentos positivos tenham sido retirados, minhas emoções negativas foram deixadas para trás.
Fang Xingjian bebeu lentamente o vinho medicinal na garrafa, enquanto cenas da cidade demoníaca surgiam em sua mente, uma após a outra. As expressões e palavras cruéis de Li Xuangue, os tempos difíceis e os olhares desdenhosos que vivenciara desde jovem, o tormento, a humilhação, os maus tratos de Caroline. Tudo isso aparecia em sua mente, cena após cena. Naquele instante, todos os músculos do corpo de Fang Xingjian ficaram tensos, gotas de sangue brotando em seus olhos, como se ele fosse uma fera feroz. Veias verdes saltaram de seus dois braços, pescoço e testa. Sua consciência estava quase afogada em sentimentos de vingança, fúria, raiva e ódio ilimitados. No momento seguinte, com um rugido raivoso, ele se levantou. A mesa e as cadeiras diante dele já haviam sido quebradas em pedaços. Li Xuangue. Caroline. Rangendo os dentes e cuspindo esses dois nomes, Fang Xingjian respirou fundo, gradualmente, suprimindo sua raiva apenas depois de um longo tempo. Em seguida, a voz de Caunites brilhou em sua mente, e com um grunhido frio, um brilho assassino brilhou em seus olhos. Ele ganhou o controle total de suas emoções negativas. A um bater de suas mãos, uma empregada veio limpar o quarto. Fang Xingjian dirigiu-se para a sala de treinamento. Era hora de praticar ondas e métodos de cultivo mental. Sentado no chão, Fang Xingjian segurava um manual de treinamento secreto do Mistral Indigo Suaves em suas mãos. Ondas era o termo para o ritmo em que os humanos respiravam e seu sangue fluía. Contanto que alguém pudesse controlar o ritmo da respiração e do fluxo sanguíneo, seria capaz de fazer mudanças nas qualidades intrínsecas de seu corpo. A partir daí, as pessoas seriam capazes de se comunicar com partículas de éter no reino secreto assim, ganhar todos os tipos de poderes inacreditáveis. Lendo mais uma vez os avisos para praticar as ondas do deus do vento mistral, Fang Xingjian sentou-se no chão com as pernas cruzadas, sua respiração gradualmente desacelerando, cada vez mais lenta, mas ininterrupta, fracamente discernível. Toda vez que ele respirava, seu estômago inchava um pouco, seus 4 membros ficavam tensos, os músculos das palmas das mãos e dos pés se contraíam e, quando inchavam, todo o seu corpo se espalhava como uma tenda. Cada uma de suas respirações tinha que fazer parte do ritmo de sua respiração enquanto ele canalizava energia por todo o corpo, mudando seu corpo físico pouco a pouco. Ao mesmo tempo, os músculos e veias de seu corpo tremeram ao mesmo tempo, saltando continuamente. Seu coração batia furiosamente, como se alguém estivesse tocando bateria na sala. Este era ele agitando o sangue através da força física e, por sua vez, controlando o ritmo do fluxo sanguíneo em todas as partes de seu corpo. Depois de um bom tempo, a cabeça de Fang Xingjian estava coberta com uma quantidade anormal de suor. Ele cuspiu um bocado de ar fétido. 1 hora havia se passado. Este foi o período de tempo mais longo que ele conseguiu manter o estado das ondas. Para conectar as ondas de verdade, era preciso manter esse estado 24 horas por dia, seja sentado, deitado, caminhando, lutando ou descansando, e então mudar completamente as qualidades intrínsecas da vida, pouco a pouco. Era óbvio que a Fang Xingjian não tinha talento no cultivo de ondas, ou melhor, que ele tinha apenas um talento, medíocre para isso. Ao completar um ciclo de cultivo das ondas, a voz de um homem ressoou, suas palavras cheias de desdém e desprezo. Com seu talento, você definitivamente não será capaz de dominar as ondas do deus do vento mistral, mesmo se você cultivar por mais um ano. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.